os demais ministros que possam prejudicar Jair Bolsonaro na questão da trama do golpe podem também sofrer sanções, como, por exemplo, a aplicação da Magnitsky. Eu não sei o que é a trama do golpe, porque eu não consigo ver que houve qualquer tentativa de golpe. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Então vamos lá, vamos começar a nossa entrevista. Paulo, agora sim, muito boa tarde, bem-vindo ao Contexto. Boa tarde, obrigado por me receberem aqui. Vamos começar então com o assunto quente da semana. Estamos esperando a manifestação da PGR, da Procuradoria-Geral da República, a respeito da possibilidade de uma prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já está em prisão domiciliar. No seu entendimento e na sua movimentação, do que você escuta aí nos Estados Unidos, o governo Donald Trump pode estar esperando essa decisão de uma possível prisão preventiva de Jair Bolsonaro para novas sanções, para novas punições aqui ao governo brasileiro? O presidente Trump deixou muito claro em todas as comunicações que fez, por escrito, mensagens de redes sociais, seja ele diretamente, seja através do seu Departamento de Estado, reproduzido pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, qual é a visão dele sobre esse julgamento que vem acontecendo. É um julgamento que vem envergonhando o Brasil, não só diante dos Estados Unidos, mas diante do mundo inteiro, e até mesmo da população brasileira. Hoje é difícil você encontrar alguém que conheça o direito, que de fato consiga defender o que vem acontecendo. Então, para responder a sua pergunta de forma muito direta, é natural que, caso continue havendo o que se chama de weaponization, a instrumentalização do poder judiciário com fins políticos, o Brasil continue sofrendo mais repercussões. Não só o Brasil, né? O Brasil sofreu a respeito da tarifa, mas indivíduos pessoalmente envolvidos nessas condutas também sofrerão as consequências. Bom, na semana passada você citou dois exemplos, o exemplo do ministro Lewandowski, o exemplo também do Rodrigo Pacheco, que é o ex-presidente do Congresso. Como é que você ficou sabendo, como chegou essa informação até você sobre, enfim, a suspensão do visto dos dois? Ora, uma jornalista perguntando a fonte de um outro jornalista? Não é a pergunta sobre a fonte, é a pergunta se parte do governo, se isso partiu do governo americano até você. Certamente, minhas fontes são dentro do governo americano, não tenho a menor dúvida disso. Paulo, acho que o que a gente está tentando entender aqui é se essa lista de nomes, né, de punidos aqui no Brasil, sancionados, punidos com a perda de visto, ela parte de você e do Eduardo Bolsonaro para o governo norte-americano, ou se são eles que levantam esses nomes e como é que isso se dá se esse for um papel deles? Ora, imagina, o governo dos Estados Unidos é que decide quem perde ou não o visto, quem somos eu e Eduardo nesse sentido. O que nós fazemos é informar o governo americano sobre o papel que cada um dos agentes e das figuras públicas no Brasil tem na violação de direitos humanos a que eles se referem nos seus processos. Então, quando o governo dos Estados Unidos escuta a nossa opinião ou não, é uma prerrogativa deles. Claro, obviamente é uma prerrogativa deles. Acho que não se chegou a esse ponto, né, dos senhores terem esse poder de tirar o visto de alguém, mas eu insisto na pergunta. Vocês levam a lista de nomes, olha, essas pessoas aqui, no nosso entendimento, estão atuando contra o regime democrático no Brasil, ou essa lista parte deles para que vocês analisem? Não, é uma dinâmica muito mais colaborativa, no sentido de eles escutarem as nossas opiniões, porque entendem que nós somos pessoas confiáveis a respeito do que vem acontecendo no Brasil. Não é uma lista que parte de um lado ou parte para o outro, é uma discussão aberta sobre quem são os agentes e qual papel que eles estão tendo. E a partir daí, eles formulam as políticas públicas debaixo da orientação do presidente Donald Trump. Você podia ter muito...
muita falta de entendimento aqui no Brasil, ou muita curiosidade, ou tentativa de entender como é que é essa atuação do senhor e do Eduardo. Eu vou botar o Eduardo aqui, porque eu entendo que os senhores agem conjuntamente. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas que é um trabalho em conjunto dos dois. E como é que se dá isso? Tem reuniões diárias com a equipe do presidente Donald Trump, tem conversas diretamente com o presidente Donald Trump. Essa questão do Brasil, a gente vê que ela está muito em pauta, né? O Donald Trump todos os dias praticamente ele fala do Brasil. Então como é que se dá essa articulação que vocês estão fazendo aí? A gente já viu imagens dos senhores ali na Casa Branca, em outros ambientes aí do executivo norte-americano, mas a gente queria entender um pouquinho efetivamente como é que se dão essas reuniões. São diárias? São por telefone? Com quem que são essas conversas? Eduardo Bolsonaro e eu atuamos de forma absolutamente conjunta e aliada. Então, tudo que um faz é conversado com o outro e é um ambiente muito colaborativo debaixo da liderança do Eduardo. As reuniões, obviamente, não podem ser diárias porque o Eduardo reside em Dallas e eu resido aqui perto de Miami. Então não é possível fazer reuniões diárias. Nós temos ido a Washington semanalmente, às vezes quinzenalmente, dependendo do grau de demanda, onde nós fazemos reuniões maiores e atualizamos de acordo com o convite deles, do que eles acham que precisam ser informados a respeito de determinados assuntos. E, obviamente, há um contato constante com as pessoas que estão designadas para tratarem desse assunto, falam conosco diariamente ao telefone, múltiplas vezes, há um envio amplo de documentação, uma explicação sobre contextos, mas há uma visão um pouco infantil, como você disse, há uma visão um pouco infantil de muitas vezes as pessoas até dizerem que o governo, eu vi a própria Procuradoria, o próprio Alexandre de Moraes ou a própria Polícia Federal por vezes dizem que o governo americano foi ludibriado, né? Como se a democracia mais poderosa do mundo, com o serviço de inteligência mais amplo do planeta e as pessoas com o maior grau de formação em qualquer serviço público do mundo fossem ludibriadas por um deputado brasileiro e um jornalista. O julgamento do núcleo 1 da trama do golpe já está marcado para o dia 2 de setembro, o início do julgamento, né? Para o dia 2 de setembro, vai ser aí uma semana de julgamento. O ministro Alexandre de Moraes já está aí punido, sancionado pela lei Magnitsky. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Existe essa possibilidade de que os demais ministros que votem pela prisão de Bolsonaro também sejam sancionados pela lei Magnitsky? E até onde isso pode chegar, né? Qual a extensão da aplicação da Magnitsky para o Moraes e para esses demais ministros? Isso é uma boa pergunta, né? No momento que nós estamos vivendo, o foco tem sido em ampliar o enforcement, né, a aplicação da lei Magnitsky. A gente tem trabalhado em esforços muito grandes nessa direção. No objetivo final, onde a lei chega, o ministro Alexandre de Moraes vai ter a vida pessoal praticamente arruinada, né? Nós teremos a impossibilidade de que ele utilize qualquer mídia social, WhatsApp, ou até mesmo tenha um telefone da Apple com uma conta no iCloud, porque são empresas americanas que não podem ter relações com indivíduos sancionados. Isso vai para grandes redes hoteleiras como a Marriott, como a Intercontinental, empresas do tipo, que são proibidas de terem relações. Isso impede que o ministro se hospede em hotéis que fazem parte de redes norte-americanas ou constituídas dentro dos Estados Unidos, e outras redes também grandes, como a Cor, que é francesa, mas também tem constituição dos Estados Unidos, também ficariam impedidas. As companhias aéreas, quase todas as companhias, a própria Latam, tem presença e constituição jurídica dentro dos Estados Unidos, então também estão impedidas de terem relações. Nós tivemos um evento agora do LEAD. O LEAD tem constituição jurídica dentro dos Estados Unidos. Agora, a aplicação disso demanda tempo e vai demandar um esforço muito grande aqui nos Estados Unidos para nós termos certeza de que não há nenhuma fresta dentro da lei para que o violador de direitos humanos, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes, possa continuar se movimentando. E a partir daí, há também, nós estamos também trabalhando nisso, para que sejam identificados
os familiares e sócios do ministro que ainda deem suporte financeiro a ele. O mais efetivo são a esposa e os filhos que herdaram o escritório de advocacia dele, que se chamava Alexandre de Moraes Advogados, e eles mudaram lá a logo na porta, mas mantiveram toda a mesma estrutura e passou a se chamar Barsi de Moraes Advogados. Então, obviamente, esses também são indivíduos sancionáveis. Então, a partir da Constituição e da aplicação da Lei Magnitsky em todos esses indivíduos no seu limite, a partir daí fica mais produtivo a aplicação a outros indivíduos e também os seus apoiadores financeiros e por aí vai. Então, é um processo que não acontece na velocidade que muitas vezes a população quer, na sua sede de justiça, mas é um processo que cedo ou tarde acontecerá. Até onde vai depender um pouco das decisões tomadas aí no Brasil. Acho que o ministro Flávio Dino tomou uma decisão bastante atrapalhada na semana passada, benéfica para a gente, né, para o nosso movimento político, porque coloca em conflito o setor da elite financeira brasileira e o Supremo Tribunal Federal. Então, os demais ministros que possam prejudicar Jair Bolsonaro na questão da trama do golpe podem também sofrer sanções, como, por exemplo, a aplicação da Magnitsky. Eu não sei o que é a trama do golpe, porque eu não consigo ver que houve qualquer tentativa de golpe. Eu brinco de chamar de golpe fajuto, golpe da Disney World, porque o presidente Bolsonaro estava aqui nos Estados Unidos na Disney World, mas está se referindo a esse julgamento especificamente. Ele é parte de uma conduta de violações de direitos humanos, que é a perseguição de todo um espectro político no Brasil. Então, juízes ou qualquer agente público que insistir nesta violação de direitos humanos e der suporte à conduta violada, tem enormes chances de sofrer sanções Magnitsky pelo governo dos Estados Unidos, sanções que foram desenhadas especificamente com esse propósito. E eu acho que o Departamento de Estado, a Embaixada Americana, já deram múltiplos avisos nessa direção. Paulo, eu queria pegar um trechinho de um comentário que você fez, eu acho que foi o seu último programa, em que você coloca que nós vamos até as últimas consequências pela anistia, e ali você diz que não está correto, né, o entendimento de que se trabalha para anistia apenas do Bolsonaro, que o trabalho é para uma anistia ampla, geral e restrita, para os presos ali do 8 de janeiro e para as outras pessoas também que estão, de alguma forma, impedidas de usar as redes sociais, ali cercadas pela caneta do Alexandre de Moraes. Então eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, esclarecesse esse ponto, que é para todo mundo. Agora você voltou a falar em anistia light, que seria sem a presença do Jair Bolsonaro, mas a minha pergunta central é, você disse, vamos até as últimas consequências pela anistia. O que você está querendo dizer com isso? Quais são as últimas consequências? Obrigado pela audiência, em primeiro lugar, aí, por assistir o Paulo Figueiredo Show. Mas, bom, a anistia ampla, geral e restrita é um instrumento para a pacificação do país e não envolve, de fato, apenas o presidente Bolsonaro. Nós estamos falando de mais de 5 mil pessoas perseguidas, incluídas em inquéritos de alguma forma desde 2019. Quando eu falo ampla, geral e restrita, eu digo de todos os atos de perseguição políticas praticados pelo Supremo Tribunal Federal, no caso, na figura do Alexandre de Moraes, desde de 2019. Hoje você tem uma população onde uma das pesquisas mostra que 61% dos brasileiros têm medo de se manifestar livremente na internet, manifestar suas opiniões. Não há democracia que subsista diante disso. Não há democracia que subsista com mais de 5 mil pessoas dentro de inquéritos. Há também o chilling effect, né, o efeito de medo que isso gera em outras pessoas. Nós temos múltiplos jornalistas, alguns colegas de mídia mainstream tradicional que têm medo de manifestar as suas opiniões porque têm medo de serem colocados nesses inquéritos. Então, o objetivo é a pacificação política do país e permitir que um espectro legítimo da população brasileira possa participar da democracia. E isso é democracia e isso está muito claro nas manifestações do presidente Trump. Quais são as últimas consequências? Ora, vamos ver até onde o governo brasileiro, até quando o Congresso brasileiro vai continuar tolerando esses sucessivos e sucessivos abusos que vem acontecendo
inclusive do poder do próprio Congresso, que hoje está praticamente paralisado. Hoje você tem um presidente da Câmara que é refém do Alexandre de Moraes, né? Aliás, o pai do presidente da Câmara sendo feito de refém por um ministro da Suprema Corte. Você tem o próprio líder do maior partido da Câmara que fala abertamente, e falou em uma entrevista no Paulo Figueiredo Show, que hoje os deputados são frequentemente chantageados. Então nós temos um comportamento criminoso, de mafioso, de um membro da Suprema Corte. O que se faz diante desse tipo de problema? É um problema raro, é um problema que as democracias no mundo não enfrentaram muitas vezes, mas o caminho institucional que nós temos é o impeachment. Então nós temos um caminho claro para o Brasil. O caminho da pacificação passa pela anistia ampla, geral e restrita, para permitir que uma população, um espectro importante da população brasileira, talvez a maioria, volte a poder participar da política brasileira, e o accountability, ou seja, a responsabilização do agente público que age de forma criminosa, se aproveitando da sua toga. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.